pois no último dia 27, o aplicativo Uber passou a atuar em Campinas. O novo serviço, que não passa por nenhum tipo de fiscalização, como ocorre com os permissionários do táxi, recebeu críticas, principalmente da categoria. Na Câmara Municipal, um projeto de lei tramita desde o ano passado. Ele proíbe motoristas não regulamentados de usarem aplicativos para a concorrência com os taxistas. Também aqui na casa, uma comissão de estudos foi instalada para analisar a utilização do aplicativo. Confira na reportagem. O pedido de criação da Comissão Especial de Estudos foi feito pelo vereador Tico Costa através de um requerimento protocolado durante a sessão da última quarta-feira. Tico Costa falou dos motivos que levaram à criação da CEE. A gente precisa abrir esse debate, estender esse debate, entender o que são esses aplicativos, dizer que a Câmara com certeza, na sua maioria, terminantemente contra qualquer coisa ilegal que não seja regulamentada, mas, por outro lado, a gente precisa entender o que é isso e a população cobra essa resposta aqui do Poder Legislativo. Então, protocolamos essa comissão de estudo para ouvir a Prefeitura Municipal, para ouvir o Sindicato dos Taxistas, ouvir o Uber, por exemplo. A gente precisa reunir subsídios que nos dê segurança para ser contra ou a favor. E se esse relatório decidir ser a favor, com uma regulamentação que não prejudique o serviço já existente. Questionado sobre as ações de outras cidades, o vereador disse que a comissão de estudos vai levar em conta essas ações para nortear os trabalhos. Com toda certeza a gente já tem que usar exemplos de outras cidades, mas como eu disse, a gente precisa reunir subsídios. Não é, na minha opinião, uma prerrogativa da Câmara Municipal autorizar ou desautorizar esse serviço, compete ao chefe do Executivo Municipal, mas a gente vai poder contribuir com um relatório que dê subsídios ao prefeito de regulamentar ou não regulamentar. E hoje, o Questão de Ordem discute a utilização do Uber em Campinas com o secretário municipal de Transportes, Carlos José Barreiro, e também com o vereador Gerson Canário, do Solidariedade, ele que é autor do projeto de lei que proíbe o Uber em Campinas. Lembrando que tentamos entrar em contato com alguém do Uber, no entanto, como não há uma pessoa que responda oficialmente por esse aplicativo, nós não temos hoje um representante aqui em nosso programa. Secretário, seja bem-vindo no nosso primeiro programa de 2016 e já temos aí no início do ano, digamos assim, uma batata quente para a secretaria, não é? Pois é, essa questão do aplicativo Uber tem sido mais um dos problemas que nós enfrentamos na regulamentação do transporte público em Campinas e estamos tomando uma série de medidas que vamos ter oportunidade de discutir acho que nesse programa. Eu queria dar uma boa tarde a você, uma boa tarde ao Canário, a todos os telespectadores que nos assistem, dizer que é um prazer novamente estarmos aqui para debatermos essas questões que interessam a população de Campinas. Vereador Canário, o senhor que é autor do projeto já pediu a urgência na votação, ele foi aprovado aqui na casa em primeira votação. O que o senhor espera dessa segunda votação? Nós teremos mudança no projeto original? Conta pra gente em que estágio está esse projeto de lei. Boa tarde, Mirna, todos os ouvintes aqui do programa Questão de Ordem da TV Câmara. É um prazer mais uma vez estar aqui e também dizer que é um prazer estar aqui debatendo esse assunto aqui com vocês e também com o meu amigo secretário aqui de Transporte da cidade de Campinas, Barreiro. Esse projeto nós viemos aqui quando a gente fez umas emendas, quando os dois vereadores apresentaram emenda no ano passado, ele fez uma alteração do projeto também, né? Que aí ele ficou com o PLO e nós precisávamos apresentar com o PLC, que é complementar. Nós não estávamos apresentando um projeto novo. Era o complemento de uma lei que já existe. Isso, então nós estamos simplesmente complementando esta lei municipal que já existe, que ela foi sancionada pelo prefeito em 12 de janeiro de 2010, ela foi sancionada. E lá ela não falava nada de aplicativo. Não é isso, né, Barreiro? Isso. Então, essa lei, não vem nem alterar, ela vem complementar com mais 3 parágrafos, dizendo em relação aos aplicativos clandestinos. Porque eu tenho certeza que o Brasil e o mundo não é contra a tecnologia. E nem este vereador, nem a Câmara de Vereadores, nem os taxistas são contra.
Mas nesses artigos a gente deixa bem claro, né, que estamos amparados também na lei nacional e na lei municipal em questão do transporte clandestino. Então essa lei agora ela vem com esses 3 artigos complementar, né, que estamos acrescentando para que a gente possa dar mais segurança para as aplicações nesse sentido da fiscalização municipal. Né? Sim. Então ela acrescenta 3 parágrafos. A gente acrescenta o parágrafo 3º, 4º e o 5º. Eles falam exatamente o que, vereador? Olha, o parágrafo 3º ele altera, né? Ele diz que tem que se cumprir a lei municipal. Como não se dizia nada do aplicativo, nós estamos acrescentando. Por meio de aplicativo, programas de computadores ou sítios da rede mundial de computadores. Né? E aí complementa um pouco mais. Aí vem a outra parte, veículos automotores de aluguel e permissionário que estejam em conformidade com o disposto nesta lei e as suas regulamentações. O 5º, para implantação e implementação do que dispõe o presente artigo, fica o Poder Executivo Municipal a autorizar a ter convênios. Então, o que a gente diz aqui? Esse projeto número 22, que trata da classificação do transporte clandestino, acrescentando à lei do táxi, essas novas realidades que são os aplicativos. Então, mas para a gente entender, o senhor está falando dessa nova realidade, mas não da aceitação dessa nova realidade, da proibição dessa nova realidade, é isso? Isso, da proibição. Então, a gente está dizendo que é o seguinte, que todos esses aplicativos, ele cabe sim dentro do transporte, mas ele tem que se adequar às leis municipais. Elas não, hoje a categoria, e esse vereador e a Câmara de Vereadores, que chegou o presidente aqui também, quero cumprimentar o Jorge, a gente não é contra o aplicativo, mas a gente quer que se respeita, e todo o transporte não é que a gente quer, é a lei diz isso, que a autonomia do transporte na cidade de Campinas, ela tem que ser ditada e regulamentada pelo serviço de transporte. Agora vamos lá, secretário, fica aí uma pergunta, vamos supor, vamos aceitar o Uber em Campinas, só que hoje a gente tem um serviço regulamentado, com um valor, que é o serviço de táxi, que tem um valor de bandeira 1, bandeira 2 e tudo certinho. Se aceitarmos o Uber na cidade, o que seria, vamos pensar o que seria possível? O Uber virar taxista, mas aí tem a questão das permissões, ou o Uber ter essa permissão de pagar, de cobrar uma taxa diferente. Vocês já chegaram a pensar numa saída para isso ou não? Hoje a saída é Uber não funciona em Campinas. Olha, Mirna, para explicar isso melhor para a população, nós temos que voltar um pouco no tempo para que todos entendam como é que funciona o sistema de permissão para transporte de passageiros remunerado, que no nosso município são os táxis. Então, nós vamos ter que explicar um pouco melhor isso. Claro. No ano de 2010, o sistema de táxi existe há muito tempo, né? No município de Campinas existem os sistemas que existem aí, os taxistas que têm essa autorização, que era o nome que se dava no passado, para poder operar no município. Eles estão aí há muito tempo. E em 2010 a prefeitura resolveu criar um modelo, que era um modelo de permissão que a lei à época permitia ou orientava para que fosse feito. Esse sistema foi feito através de uma licitação pública, onde as pessoas que tinham interesse em ter permissão de táxis em Campinas, elas deveriam cumprir uma série de exigências para participar desta licitação. Então foi feito esse chamamento público, vários candidatos se inscreveram, né? A administração à época selecionou aqueles candidatos por pontuação, que foi o critério adotado, que constava no processo que foi feito, que os táxis seriam pontuados do grau maior ao grau menor, e em função daquela pontuação, eles seriam classificados e a partir daí eles passariam a receber, segundo o interesse da administração pública, que ela tem essa prerrogativa legal, eles iam receber permissões para operar o sistema de táxi. Sim. Então, naquela época, alguns taxistas receberam já essas permissões, entraram no sistema e começaram a trabalhar no município. O tempo foi passando. Quando nós chegamos na administração pública, nós percebemos que havia uma demanda não atendida adequadamente pela quantidade de permissões de táxis que estavam em vigor no município de Campinas.
ou seja, tinha uma demanda maior de passageiros do que a quantidade de táxis que estavam no município para atender aquela quantidade de passageiros. Então fizemos um longo trabalho que demorou alguns meses. Esse trabalho nós fizemos em muitos momentos interfaces com as representações dos taxistas, com o sindicato dos taxistas, com as associações que eles têm, para que o trabalho fosse feito de uma maneira a mais ampla e democrática possível, e concluímos depois de um exaustivo trabalho que nós tínhamos uma demanda de táxis por 102 novas permissões. Mas para a cidade toda ou para a cidade toda, para todo o município de Campinas. Tá, okay. Aquelas 102 novas permissões seriam distribuídas, segundo o trabalho que fizemos, alocadas em 4 diferentes situações de pontos. Sim. Então, nós criamos pontos novos, tá, que eram necessários em locais da cidade que não dispunham de serviço. Nós extinguimos pontos que estavam funcionando, mas que não tinham uma demanda adequada, certamente isso mudou ao longo do tempo. Nós criamos vagas novas em alguns pontos existentes, que foram, portanto, ampliados, tiveram mais taxistas do que eles tinham no momento, e reduzimos vagas em outros pontos que tinham uma quantidade, na nossa opinião, pelo trabalho feito, tinham mais taxistas do que eles deveriam ter. Esse movimento todo dessas 102 permissões, então, né, como é que nós iríamos preencher essas demandas de todos esses movimentos? Fizemos um sorteio, foi através de sorteio mesmo, numa determinado dia e hora, nós nos reunimos num ginásio de esportes aqui, lá do Culto à Ciência, todos os interessados que queriam participar daquele movimento, que nós chamamos os taxistas existentes, em primeiro lugar, para saber o seguinte: olha, vocês, taxistas que estão operando, que eram 950, arredondadamente, 959, vocês têm interesse em participar desse movimento que nós vamos fazer? Ou seja, eles podiam ter mais um carro? Não. Não? Não. Vocês querem, eventualmente, olha, eu não estou satisfeito com o meu ponto, eu quero ir para outro. Eu quero uma dessas vagas novas que vão ser criadas, ou coisa que o vale. Ou seja, um primeiro movimento envolveu quem já estava no sistema. Quem já estava. Foi um privilégio dado para os taxistas que já estavam, para os 959. Então, nós fizemos esse primeiro movimento, foi através de sorteio. Então, entraram lá, se não me engano, na época, quase 800 que se inscreveram para participar. Uma das regras do sorteio era que eles estivessem no dia e local lá presentes fisicamente, né? Ou através de procuração com alguém. Então, pusemos lá aquelas 800 bolinhas. E todos participaram, foi um processo extremamente democrático, foi sorteado. Sorteio aqui a permissão número 322. Quem é? O fulano estava lá presente. Se não tivesse presente, sorteia outro. 322 vinha. Qual é a vaga que você quer escolher? Você não está satisfeito, porque você está participando. Você quer escolher qual vaga? Eu quero a vaga tal. E assim foi, preenchidas aqueles movimentos. Isso foi... Sobraram. Durou algumas horas esse trabalho, ao longo do dia todo quase, né? Preenchido aquele movimento, beleza, nós voltamos para a INDEC, falou, ok, então esse taxista estava nesse local, ele veio para esse. Esse outro estava naquele, veio para aquele. Ou seja, os locais que eles saíram geraram vagas já com esse movimento que eu acabei de explicar, que vagas foram criadas, extintas, etc., ampliadas ou reduzidas. E aí sobraram, então, 102 novas posições para serem ocupadas pelos novos integrantes. Aí nós fomos na licitação de 2010, que ela estava em vigor, porque pela nossa legislação ela tinha 5 anos de validade, e fomos chamando um a um esses 102 novos. Então fomos chamando, e aí tem um movimento físico, né? Por exemplo, um ponto novo a ser criado exige um trabalho físico, tem que ir lá criar o ponto, separar aquilo na via pública, fazer a sinalização adequada, divulgar na população do entorno, aquele ponto vai ser criado agora, etc. Tal. Então exige um certo tempo, esse trabalho todo demorou aproximadamente 1 ano para ser concluído. Ele começou em outubro de 2014, esse processo formal, o estudo começou antes. Sim. Né? Começou no início de 2014. Logo depois que nós fomos lá para a INDEC.
Em outubro fizemos esse movimento todo e em torno de setembro, outubro agora, quase um ano depois, nós terminamos todo o processo. Ou seja, o sistema de táxis em Campinas, na nossa opinião, com esse movimento todo que fizemos, ele está operando de forma equilibrada. Quer dizer o seguinte, os pontos estão alocados geograficamente de forma correta ao longo de todo o município, o preço praticado, na nossa visão, é o correto, e a demanda de passageiros por esse tipo de transporte público também está bem atendida. Essa é a opinião nossa a respeito disso. Ok? Então, o movimento começou a funcionar para a gente, eventualmente, um caso pontual aqui ou ali, algum ajuste pequeno, como quando fomos surpreendidos por essa questão que está hoje sendo debatida aqui, que é esse transporte que veio entrando no nosso município. Sabemos do que está acontecendo, estamos acompanhando isso, que isso é um problema mundial. Sim. Todas as grandes cidades do mundo têm enfrentado essa situação em maior ou em menor escala já há algum tempo, né? E cada uma das cidades do mundo, não só no Brasil, aqui no Brasil, as grandes capitais é que têm sofrido esse tipo de problema, aqui há um tempo mais curto, né? Cidades do interior, como Campinas é a única que está enfrentando isso, talvez pelo seu porte, pela sua importância no contexto nacional, né? Tenha esse interesse. E a gente tem acompanhado isso, mas começou a aparecer em Campinas, então agora, essas notícias aí no final do ano, que estavam chegando. E aí nós temos uma postura muito pragmática com relação a esta questão, que nós temos manifestado, e aproveito aqui o programa e a audiência e quem nos escuta, para explicar claramente como a administração pública enxerga esse problema e o que nós estamos fazendo a respeito. Na nossa visão, pela legislação que hoje existe, federal e municipal, o transporte de passageiros remunerado, ela é uma atividade que tem que ser regulamentada. Regulamentada significa que ela tem que atender regulamentos, atender regras, atender leis. E quem cria e quem faz, melhor dizendo, cumprir esses regulamentos é o Poder Executivo Municipal. As leis são criadas pelo Poder Legislativo, tanto federal como municipal. O cumprimento das leis é uma obrigação do Poder Executivo, somos nós que fazemos que a lei seja cumprida. Então, nós entendemos que esse tipo de transporte público remunerado, que é o Uber que presta, ele não é regulamentado. Portanto, ele é clandestino, ele é ilegal. E por ser clandestino e ilegal, ele tem que ser reprimido por nós. Então, nós, como administradores públicos, nós temos feito um maciço movimento de fiscalização para inibir, para coibir essa prática que, na nossa visão, ela é clandestina. Temos segurança no que nós estamos falando. Essa primeira parte da conversa tem que ficar claro. Aí nós podemos explicar depois como que nós entendemos que esse processo possa evoluir, que é a sua pergunta. Mas acho que, primeiramente, nós temos que explicar que esta posição é a posição do momento e onde estamos agora. Tá ótimo, então, secretário. A gente lembra que daqui a pouco contaremos com a participação do presidente do Sindicato dos Taxistas, o senhor Jorge Panzani, e aí ele vai falar também desse posicionamento da categoria, que inclusive tem participado aqui das reuniões na Câmara Municipal para atuar junto com os vereadores para a aprovação desse projeto. Mas, vereador, o senhor chegou a ser procurado, a gente sabe que esse projeto surgiu até dessa procura da categoria, mas o senhor chegou a ser procurado por alguém do Uber para conversar sobre isso ou não? Não, nós não procuramos, ninguém nos procurou, nós fizemos naquele momento um debate público, deixamos publicamente aberto a participação de qualquer representante do Uber que viesse, que para nós é interessante. A Câmara, além de ser lugar de criar leis, também é de debates. Então nós gostaríamos muito que aparecesse alguém do Uber para a gente fazer o debate junto. Seria bom o debate de ideias, mas mesmo a gente deixando público, discutindo aqui, a gente sabe até que alguns deles aparecem, mas eles aparecem anônimos, não se apresentam, escutam o que a gente fala, mas não se apresentam para pôr as suas ideias. Ou seja, é algo que vem não sei de onde, não sei para onde que eles querem ir. Eu só sei que a gente entende que eles querem tumultuar o transporte mundial. Por isso que eu digo que uma coisa que vem contra todas as leis, não querem se adequar. Na última vez aqui nós estávamos
com representantes do Sindicato de São Paulo, estavam aqui na Câmara. E lá em São Paulo, eles pegaram os motoristas e falaram, então vamos, se junta a nós, vamos fazer um transporte forte, vamos ser taxistas. Eles alegam que eles não são taxistas. Então, na verdade, por isso que eu disse que é alguma coisa, algo assim, maligno, porque eles vêm contra as leis e aonde que eu disse ultimamente que as autoridades da terra, elas são feitas por Deus, elas são legitimadas por Deus, né? Por isso que diz que as pessoas têm que respeitar as autoridades da terra. E se ele nos pôs para fazer leis, todos que querem trabalhar, eles têm que respeitar a lei. Então, só pode ser do maligno, porque não se apresentam, se escondem, e a gente vê operando, atua, eles vão lá e pagam para tirar os carros, né? Essas corridas que falam aí que é mais barato, é tudo mentira, não é verdade. Eles estão pagando a diferença, essa é o que a gente tem aí. Mas a gente também tem aí notícias e relatos de pessoas que quando eles conseguem ocupar a cidade, a tarifa não é aquela, né? E também tem motoristas que não recebem, porque tem denúncias de ex-Ubers também, que eles pagam semanal, aí deixam de pagar as pessoas. Então, a gente só pode dizer o seguinte... Então, a pessoa, só cortando um pouquinho, vereador, a pessoa que contrata esse tipo de serviço, ela não paga direto para quem está dirigindo, ela paga para o aplicativo, é isso? Ela paga para o aplicativo e o aplicativo... Era mais ou menos igual o médico da família. É igual o médico da família. O médico da família, não. Esse mais médico. O cara sai de Cuba, vem trabalhar no Brasil e não recebe aqui. Vai para o governo de Cuba para depois repagar. Entendi. Então, esse aplicativo está usando esse mesmo sistema. Correto. Né? Ou seja, você trabalhador, você não recebe. Né? Você não recebe ali, você recebe semanalmente. Né? Mas primeiro cai lá. Já temos relatos, viu, secretário, que a pessoa pagou aqui, baixou o aplicativo, vamos supor, 30. Só que quando descontou não foi R$30, foi $30. Opa! Olha a diferença. Aí. Então, porque é no cartão. Então, o que acontece? Eu não tenho dúvida que esse sistema de transporte, essa pessoa, quem projetou isso, não tem nada de bondade nisso. Para mim, é alguém do mal. Porque ele vem, enfrenta as leis que têm que ser respeitadas, né? Enfrenta as leis e os coitados do trabalhador que põe o seu carro lá. As pessoas, nós não discutimos isso, mas nós vamos discutir. Porque você vê bem uma coisa, ele tira o carro, mas daqui a pouco ultrapassa os pontos da carta desse motorista. E aí? Como é que esse cara vai ficar com a prestação do carro para pagar, sem poder dirigir, que vai ser um outro problema para quem entrou nessa? Então, nós estamos com um problema aí muito grande, aonde o dono mesmo ele não se importa, porque depois que você perdeu o direito de dirigir, que responsabilidade ele tem? Ele não vai poder pôr mais seu carro, ele põe um outro. E aí, secretário, a gente aí vira vê uma bola de neve, né? que esse idealizador desse trabalho não é nem do aplicativo, porque o aplicativo está aí, a gente cria os aplicativos, né? Mas o cara que teve essa ideia, ele não é nada do bem, porque se ele fosse do bem, ele vinha na cidade procurar o executivo, vinha no país, ia na Câmara dos Deputados, ia no Senado, procurava regularizar para ele poder trabalhar. Secretária, a prefeitura também não foi procurada. Pois é, essa é uma outra coisa importante, isso que o vereador Canário está dizendo, também não é a realidade que ocorreu na prefeitura. Nós não fomos em nenhum momento procurados por eles, né, para que houvesse esse diálogo, essa manifestação de interesse, porque é legítimo. Nós recebemos lá na INDEC, eu recebo todas as semanas pessoas que têm interesse, de alguma maneira, em participar dos processos que são gerenciados por nós. O cara quer vir aqui, quero fazer um trabalho de fretamento, eu quero participar da próxima licitação disso, daquilo, coisa que o valha. Então, isso é legítimo e é assim que funciona. Então, a administração pública presta as informações, se você tiver interesse, preencha esses requisitos, vai acontecer tal processo, participe, é bom para a população, porque é mais concorrência, o preço pode ser melhor, a qualidade melhor, quer dizer, esse é o objetivo nosso como gestores públicos. Não foi o que ocorreu. Nós soubemos do que está acontecendo através já da ocorrência constatada, que é uma coisa, como eu disse há pouco, clandestina e ilegal. Secretário, então daqui a pouco o senhor vai falar sobre como coibir essa clandestinidade, porque agora nós vamos para um breve intervalo no Questão de Ordem e voltaremos já contando ainda com a participação do presidente do Sindicato dos Taxistas. Não saia daí.
Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a utilização do aplicativo Uber em Campinas. E a partir de agora a gente conta com a presença do Jorge Panzani. Jorge, seja bem-vindo. Ele que é o presidente do Sindicato dos Taxistas. Mas antes de você falar com a gente, Jorge, a gente vai voltar ao secretário, que vai explicar para a gente se a prefeitura já chegou a pensar nessa possibilidade de readequar as leis para que o Uber possa, de alguma forma, trabalhar aqui na cidade. Bom, o que acontece, repetindo aqui palavras do vereador Canara há poucos minutos atrás, a cidade de Campinas e a administração pública que cuida dessa cidade, que somos nós, ela não é contra inovação tecnológica. Seria uma bravata, uma barbaridade falarmos algo a respeito, porque Campinas tem se orgulhado de ser vanguarda de muitas ações, de muitas melhorias e nas diversas áreas que existem aqui no município, nos diversos setores, e na área de transporte, um deles. Nós temos a primeira frota de veículos elétricos nos ônibus no transporte público do país, aqui em Campinas. Nós temos feito diversas ações para aprimorar a qualidade do nosso transporte público. Nós vamos fazer licitação de pontos de parada de ônibus, vamos fazer licitação de terminais de ônibus. Nós estamos com um processo que vai aprimorar a qualidade do transporte, retirando definitivamente o dinheiro como forma de pagamento dentro dos veículos. É um projeto que começou já há quase 2 anos, que é fazer o pagamento de forma totalmente desembarcada. Isso exige alto investimento de tecnologia para melhorar o serviço prestado para a população. Automatizar a Zona Azul. Automatizar a Zona Azul. Nós criamos um aplicativo recentemente, que foi divulgado pelo prefeito Jonas Donizete, que é o Busão na Hora, que permite com que cada cidadão tenha no seu celular as informações do transporte, horário de chegada e de partida de cada veículo em qualquer ponto da cidade. Estamos monitorando em tempo real a frota de transporte público do município, os 1.250 ônibus. Quer dizer, ou seja, falar que Campinas não quer avanço tecnológico seria uma barbaridade. Não é essa a posição nossa. Nós somos sim a favor da tecnologia, somos sim a favor das inovações, queremos que os sistemas melhorem cada vez mais, queremos que melhore todos os nossos processos. Essa é a nossa busca permanente. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, dentro da lei, nós zelamos pelo cumprimento da lei, né? A obrigação do gestor público é fazer com que a lei seja cumprida. E a lei não é uma responsabilidade do Poder Executivo. O Poder Executivo, falado aqui pelo vereador Canário, ele é um sancionador das leis. Não somos nós que criamos as leis. As leis são discutidas e debatidas nesse ambiente que estamos aqui, que é da Câmara Municipal, da Câmara Federal, Senado Federal. São nesses ambientes que as leis são discutidas, né? Assembleia Legislativa, no caso do Estado. Criadas as leis, o Poder Executivo cabe cumprir e exigir o cumprimento das leis. Então, nós estamos fiscalizando. Nós estamos aí diariamente no município com os nossos agentes em operações especiais, buscando coibir esse tipo de prática. Já apreendemos vários veículos. Cada veículo apreendido ele é levado, guinchado para o nosso pátio. Ele sofre uma penalização de 1.000 UFIX só pelo fato dele estar praticando um transporte clandestino. Isso representa hoje uma multa de R$ 3.100, né? O FIC é R$ 3,10. Além dos outros débitos, ele vai pagar o guincho que o levou, vai pagar a diária do pátio. Se ele tiver algum outro tipo de débito, de PVA, de licenciamento, o que é que seja, ele vai ter que pagar tudo isso para poder ter o seu carro liberado. Mas como vocês chegam a essas pessoas? Nós fiscalizamos. Nós temos estratégias de fiscalização e nós estamos, essas nossas estratégias, eu não vou divulgar aqui de público, porque é dessa forma que a gente os surpreende, né? Sim. Então, nós temos várias estratégias que estamos utilizando para pegarmos esses transportadores clandestinos do município e puni-los de acordo com a lei. Esse é o papel nosso. E, repito, nós não somos contra a inovação. Queremos que isso seja de forma regulamentar. Sim. Agora, então, nós vamos falar com o Jorge. Jorge, explica para a gente de que forma este aplicativo afeta diretamente o trabalho dos taxistas em Campinas. A concorrência é desleal. Para começar a nossa conversa. O aplicativo ele veio para tirar serviço do taxista,
um serviço irregular. Hoje, a categoria está sofrendo com esse aplicativo na cidade. Porque o que está acontecendo? O pessoal, pelo valor desse que estão colocando, um valor mentiroso agora, né? Como já foi falado, e futuramente esse valor, pelo que a gente viu nos sites do mundo inteiro, ele vai ser um valor totalmente acima do nosso preço. Hoje, só para entrar no mercado, então, que estão cobrando barato, é isso? Isso aí, o preço que eles estão colocando hoje, eu não sei como eles estão sobrevivendo. Correto. Porque eles trabalham com cartão de crédito. Não dão a opção da pessoa pagar em dinheiro, que já é uma irregularidade. Então, nesse tipo de sistema que eles estão usando, amanhã ou depois, o preço vai subir assustadoramente para o cliente. É aí que eu quero ver o cliente voltar para o taxista de Campinas. Porque o taxista hoje está sofrendo. Já estamos com um problema de férias escolares, viagens, férias dos pais. E agora ainda vem o Uber. Se você colocar o nome dele ao contrário, ele veio, é o Rebu. Ele veio para complicar. Ele veio para... E é no mundo inteiro isso aí. Se fosse só... Nós tentamos nos precaver, né, vereador Canário? Em relação a isso, fizemos uma audiência pública, tentamos passar uma lei aqui na Câmara, mas não sei o porquê que não deu sequência. A gente ficou até meio surpreso de não ter... Porque se tivesse sido aprovada essa lei, hoje nós não estaríamos na situação que nós estamos aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, peço até desculpa, porque eu estava tentando resolver o problema da categoria, querendo parar a cidade por causa de uns comentários que houve em relação ao Uber em Campinas hoje. Que tipo de comentários? Houve comentários que foi falado que a INDEC não está fazendo a parte dela, que está fazendo vistas grossas, coisa que eu não acredito, porque eu tenho aqui o secretário, nós fizemos várias reuniões, juntamente com o secretário, com o Vandão, e a palavra dele vale mais que dinheiro para nós. E o poder público está fazendo a parte dele, é isso que nós queremos deixar bem claro para a população e para os nossos queridos taxistas, que a Prefeitura e a INDEC está fazendo a parte deles. Agora, logicamente, já descobriram uma parte do serviço. Eles têm que fazer uma nova estratégia para pegar esse pessoal. Vocês estimam, têm uma ideia de quantas pessoas estão atuando aqui na cidade ou vocês não sabem? Olha, eu fico indignado que de 10 carros presos semana passada, um carro era de Campinas e a maioria era de fora. Domingo nós pegamos um Uber. A petulância dessa moçada que pega 2 pontos de táxi, um do lado do outro. Vamos chamar Uber, chamar o Uber no ponto de táxi para pegar ele no ponto de táxi. Da onde que era a placa do carro? São Paulo, um Toyota. Da onde era o motorista? De Valinhos. Quer dizer, o senhor tem uma ideia, eles são petulantes. Então, nós temos de várias cidades do estado de São Paulo, até de fora, até de Santa Catarina, Camboriú. Hoje nós pegamos aqui, fazendo transporte, a categoria pegou, de Camboriú, Santa Catarina, pegando aqui dentro de Campinas. Quando vocês verificam uma situação dessa, vocês imediatamente já passam para a INDEC, para a Secretaria? Perfeitamente. Nós temos o dia Disque Uber, né? Uber Denúncia, da INDEC. É o que a gente pede para eles, ou liga no 3772 1517, para que dê a informação. Só que domingo houve esse problema aí, nós chamamos e não pôde ser atendido, a Guarda Municipal veio e não pôde fazer nada, acabou liberando esse taxista, porque a categoria tinha 40 taxistas, fecharam ele, um na frente e outro atrás, mas não molestamos, não falamos nada com o motorista. Não há situação de violência aqui na cidade. Eu falo e explico para a minha categoria, não revide, não fale. Quem está sendo mais prejudicial para a nossa categoria é o usuário, que fica tirando sarro dos taxistas. Essa molecada de faculdade. Passa um táxi, Uber, vou chamar Uber. Então eu acho que tem que ter um pouquinho de respeito. Respeito é bom e eu gosto. Como você também gosta de ser respeitado. Então, eles estão sendo mais agressivos com os taxistas do que o próprio pessoal do Uber.
O pessoal do Uber está fazendo as coisinhas dele por camuflado, por baixo do pano, vai lá, pega, sai, você entendeu? Então, nós estamos esperando uma ação mais forte agora, depois desses 10 que prenderam, da nossa INDEC e da Prefeitura. Jorge, mas a partir dessa realidade, inclusive você falou dessa reação da população, mais especificamente dos jovens, a categoria repensa a forma de trabalhar para atingir um outro público, para chamar um outro público e mostrar que, por exemplo, vamos citar uma coisa, que quem anda de táxi tem uma garantia que talvez não teria no Uber? Com certeza. Se essa moçada que está pegando táxis hoje aí do Uber, se eles entrarem no Facebook, Alemanha, que proibiram eles, nos Estados Unidos, um promotor pegou 25 taxistas do Uber, estuprador, assaltante e outros tipos, ladrão. Não na Califórnia, da onde nasceu o Uber, não é aqui, da onde nasceu o Uber. Aqui nós já temos ocorrência, assédio sexual em São Paulo, roubo no Rio de Janeiro, porque eu tenho contato todos com os nossos presidentes dos outros estados e eles comentam com a categoria e comigo aqui em Campinas. Então, se esse pessoal fizer um levantamento, eu gostaria que eles fizessem um levantamento do que é o Uber. Se eles fizessem um levantamento certinho do que é o Uber, eles não deixariam os filhos deles pegarem o Uber. Jamais. Porque o Uber é um problema tanto para a sociedade como para os taxistas. Sim. Secretário, vamos falar então, por exemplo, um pouquinho mais dessa comparação. Que hoje, quais garantias hoje quem pega o táxi ele tem, vamos supor, caso aconteça algum acidente, caso aconteça algum ato que ele não concorde dentro do carro, se ele pode fazer uma denúncia ao poder público e no caso do Uber, se ele tem ou não essas ferramentas. Eu aproveito comentar aqui um fato que o Jorge falou há pouco, dizendo o seguinte: meus amigos taxistas que estão nos ouvindo, população de Campinas, a administração pública está atenta a esses problemas. Ocorrem problemas pontuais aqui ou acolá? Com certeza ocorrem. Algum fato que possa ter sido feito de maneira não totalmente adequada, até por algum agente nosso, eventualmente, isso pode acontecer. Mas isso não muda a nossa postura, não muda a orientação e o jeito que nós trabalhamos. Nós vamos fiscalizar sempre, nós vamos estar coibindo esse tipo de atitude porque consideramos que é uma atitude ilegal e clandestina. E para isso tomamos uma série de medidas. Eu vou citar algumas. Criamos no site da INDEC, isso que o Jorge acabou de mencionar. Hoje tem lá no site da INDEC, você pode entrar lá e fazer uma denúncia, e não precisa nem se identificar, pode ser anônima, de um problema com relação ao Uber, querendo relatar um fato que ocorreu, ou denunciar que em tal lugar tem um motorista, alguém lá fazendo esse uso que é clandestino ou ilegal desse tipo de transporte, está lá no site da INDEC. No nosso 3772-1517. Se você ligar no site da INDEC, nesse número de telefone da INDEC, e falar, eu quero fazer aqui uma denúncia com relação ao Uber, imediatamente aquela ligação é transferida para pessoas que estão especialmente treinadas, nós fizemos tudo isso nos últimos dias, para que ela receba aquela ligação e vai ter um grau de prioridade de tratamento diferente, porque aquilo exige uma ação rápida para coibir aquela atitude clandestina. Então, esses movimentos já fazemos. A nossa fiscalização de rua está orientada como que ela tem que agir dentro da lei para coibir esse tipo de procedimento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. É um problema difícil de resolver, não é simples. A cidade de Campinas, ela tem 800 km², tem uma infinidade de ruas, tem 1.200.000 habitantes, pessoas o tempo todo aí se movimentando, se manipulando e com interesses que nem sempre são os mesmos interesses nossos. O que eu digo mais, o taxista nosso, quando você entra num táxi, população que está nos ouvindo, se você entra num táxi, aquele táxi, a primeira coisa que você vai ver é um número que identifica o táxi, que é o nosso cotáxi. Aquele número é o número da nossa permissão. Para aquele motorista tem lá uma foto dele, tem um número, tem o seu nome, você vai ver lá, Jorge Panzani França. O Jorge tem lá um cotáxi com o número dele, com o veículo dele. Você entrou, ele está dirigindo, você está vendo a foto dele ali
fixada, está vendo ele dirigindo, está vendo aquele número. Tive algum problema. O motorista tal, que a gente recebe essas reclamações, né? O motorista tal se negou a me levar a tal lugar, que a viagem era curta. Ou o motorista tal foi descuidado no trânsito, avançou no sinal vermelho, fez uma velocidade inadequada, foi descortês, seja lá o que for que ocorreu, simples. Pega aquele número, não precisa nem ser o nome, pega aquele número, liga na INDEC. Eu peguei o táxi em tal lugar, tal dia, tal hora, esse número de táxi, aconteceu tal problema, nós vamos investigar e aquele taxista ele vai ser exemplarmente punido, porque é a nossa obrigação. Mas a população tem uma garantia. Aquele taxista está regularmente autorizado por nós a fazer aquele serviço. Então, existe uma supervisão permanente em cima disso. Os táxis, eles são monitorados o tempo todo e mais, 2 vezes por ano eles fazem as inspeções veiculares. Eles pagam e fazem as inspeções. O que significa a inspeção veicular? Todos os itens mecânicos, itens elétricos, itens de segurança são inspecionados nessa nossa inspeção e caso um problema qualquer, por menor que seja, ele não passa na inspeção. Nós temos, inclusive, algumas reclamações de taxistas. Poxa, eu fui lá na inspeção, a inspeção da INDEC é muito rigorosa, é rigorosa e será rigorosa. Secretário, mas então claro... ele tem que estar, ou seja, desculpa, só para concluir. Então, o nosso taxista do município, ele tem uma qualidade de serviço que é aferida pela administração. E a ficha pessoal dele, vocês também têm? Temos a ficha de antecedentes, ele é obrigado a fazer regularmente essa prestação de contas. A cada vez que ele vai fazer a renovação da sua permissão, que isso é feito anualmente, ele tem um checklist de obrigações que ele tem que cumprir. O ano do veículo, ele é inspecionado por nós, o tamanho do veículo, o tipo de motor, tipo de combustível que utiliza, ou seja, tudo isso é fiscalizado pelo município. Então, comparar esse tipo de prestação de serviço com outro que nada é feito por nós, ninguém sabe como que isso funciona, como o Jorge disse, é uma concorrência desleal, não tem sentido. Na cidade a gente já tem outros aplicativos, né, Jorge? Temos. Esses regulamentados. Veja bem, nós temos aqui, fora os 2 aplicativos que entraram no táxi, que entraram para trabalhar com o táxi, que é o 99 Táxi e o Easy Táxi, hoje nós temos as cooperativas que estão se modernizando. Camp Táxi, Rádio Táxi, Rende Táxi, Central Geral, Rádio Táxi Campinas. Antigamente as pessoas ligavam, agora elas têm opção agora também. Tem opção pelos aplicativos, sim. Porque para a gente entrar dentro dessa concorrência, para que melhore o atendimento. Você comentou comigo, o que nós estamos fazendo para melhorar? Nós estamos fazendo hoje, as cooperativas estão uniformizando os seus motoristas. E eles mesmos estão se monitorando, e se você vê nos grupos deles, de WhatsApp, eles falam, você precisa melhorar o seu atendimento, você precisa colocar uma balinha, você precisa colocar uma água. Mas eu vou colocar uma água para o pessoal ir daqui na esquina de cima, não vai pagar o custo da água. Então, eles estão se monitorando. Pelo menos serviu para que eles vissem que eles têm que melhorar o seu atendimento. Não que eu digo que o atendimento do táxi seja ruim. Nós temos os melhores táxis do estado de São Paulo, com 4, 5 anos de uso. Mas é aquele algo mais, né? Perfeitamente, é aquele algo mais que... É o que eu falo para eles. Eu dou um curso lá na Rádio Táxi, eu falo, meu amigo, desça do carro, abra a porta para o passageiro. O passageiro entrou no seu carro, ele é dono do seu táxi. Desça, abre o porta-mala, tire a bagagem, coloque a bagagem. Sim, senhor, não sei por onde o senhor quer ir, qual o destino, o senhor tem um itinerário de preferência que você quer que eu faça. Esse tipo de argumento com o passageiro vai se sentir muito lisonjeado dentro do táxi. Nossa, que atendimento. Sábado mesmo eu recebi um elogio, porque o senhor estava atrasado de idade, ele pegou a mala dele, ele estava atrasado, subiu as escadas rolantes, foi lá e colocou ele na plataforma, pegou as 2 malas dele. Nossa, você precisa ver, o senhor ligou agradecendo, falando que foi um tratamento exemplar do táxi de Campinas. É isso que a gente quer ver da categoria nossa. Tratamento exemplar para o munícipe. Isso é uma ferramenta para que não dê espaço até para um tipo de aplicativo como esse. É um aplicativo que entrou pela porta do fundo de Campinas e ele, sem pedir autorização para o poder público,
você entendeu? Para o Executivo, para o Legislativo, desrespeitando todas as regras. Tanto é que em São Paulo eles não querem. Foram convidados para entrar dentro do sistema. Eles não querem. Eles têm o próprio sistema deles, como o Canário falou, eles têm o sistema deles, eles não querem sair do sistema deles. É um sistema infringindo a regra, não só do nosso município, mas do Brasil. Eles estão querendo fazer o que eles querem. Tem que entender que aqui no Brasil e em Campinas tem leis. E nós temos o Poder Executivo e Legislativo para colocar essas leis em pauta, em cima. Vereador, e aqui na Câmara agora? A gente vai ter a votação em segunda discussão. O senhor falou lá no início do programa daqueles 3 artigos que foram colocados nessa votação. O senhor acredita que os colegas entenderam a proposta, vão votar a favor do seu projeto? Eu acredito que esses 3 parágrafos que a gente acrescentou, ele foi formalizado por pessoas que conhecem desse transporte. Na verdade, nós se juntamos junto com a categoria e foi feito em várias mãos essa discussão desses acréscimos que a gente fez, que eram uns acréscimos que o Jorge ajudou muito nele, o Juraci, que é o presidente da associação, e mais alguns companheiros convidados por eles, junto com o nosso jurídico, para que a gente encontrasse um meio termo aí que contemplasse a toda a categoria. Então, essa é a defesa que a gente vem fazer na Câmara de Vereadores, não é? Para que as pessoas entendam que nada melhor do que a própria categoria, respeitando aí as leis municipais, estadual e federal, que é o que a categoria faz. Na verdade, todo esse tumulto, todo esse enfrentamento é porque são os trabalhadores reivindicando os direitos deles. E são mais de 2.000, se não me falha a memória, 3.000 trabalhadores reivindicando os direitos deles. Porque para eles participar, eles teve que se enquadrar dentro das leis municipais, não é? Então aí eu fico contente, eu fico feliz de ver que a nossa cidade agora tem chefe do executivo, tem comando. Logo de primeira mão, o prefeito Jonas Donizete se posicionou como nenhum prefeito fez no Brasil inteiro. Quero deixar claro aqui que ele também não é contra o aplicativo, mas os transportes que vierem operar na cidade de Campinas têm que se enquadrar nas leis vigentes no país para poder não só transportar, mas dar segurança para a nossa população de Campinas. Jorge, o vereador comentou agora que são 3.000 pessoas. Um carro, então, ele roda 24 horas e vocês se revezam em turnos, por isso que dá emprego para outras 2 pessoas, é isso? São permissionário e 2 auxiliares. Correto. Tá? Então, cada carro, em tese, teria 3 pessoas. Perfeitamente. Por isso que tem essa geração de emprego. Agora, você imagina qual que é a preocupação desse cidadão que entrou com esse aplicativo aqui, com esses 3.000 pais de famílias? Será que ele está preocupado? E a população que está indo na dele está preocupada com esses 3.000 pais de famílias? É isso que eu pergunto. Onde que vai parar isso aí? Secretário, no começo a gente mostrou inclusive uma matéria que foi feita aqui no nosso jornal da instalação de uma comissão de estudos a respeito do assunto de autoria do vereador Tico Costa. O senhor acha importante nesse momento ter essa discussão? A gente vai ter aí a votação do projeto, mas discutir-se essa entrada do Uber na cidade? Eu acho extremamente importante. Aqui a Câmara tem uma prática que eu acho muito louvável. Eu já tive a oportunidade de participar de outros momentos, de algumas comissões que existem aqui na casa, né? Uma delas, inclusive, é de mobilidade urbana, que eu já estive aqui várias vezes, a convite, ouvindo aqui apresentar algum trabalho, alguma coisa. Então, esse modelo de comissões, qual é a grande virtude que eu vejo nisso? Que num ambiente um pouco menor, né? Num ambiente um pouco mais assim, não no restrito, não no sentido de inibir participação, porque ele é coletivo, mas num ambiente que você consegue aprofundar mais as discussões, que é esse o ambiente da comissão, você consegue discutir com mais profundidade e encontrar soluções ou respostas para os problemas. E isso, então, como eu disse, já ocorreu aqui em muitos outros momentos. Então, essas comissões são, na minha visão, muito bem-vindas, elas têm que ser trabalhadas com a mesma qualidade e competência de tantas outras que existem aqui e terá todo o apoio que precisar nosso.
que eles precisarem lá da Secretaria, da INDEC, informações, dados, o que quer que seja, para que esse trabalho tenha um bom resultado, podem contar conosco. E eu tenho certeza que esse trabalho precedente a uma discussão de um projeto de lei, como proposto aqui pelo vereador Jairson Canário, ele vai certamente abrilhantar e vai trazer, talvez, novas contribuições para esse projeto de lei, quer dizer, e aprimorar o processo. Que, como dissemos aqui ao longo do programa, é um processo que afeta muitas cidades do mundo todo, e todo mundo está querendo encontrar caminhos para resolver o problema da maneira adequada. Vereador Canário, hoje o secretário inclusive comentou que a multa para o transporte clandestino é de 1.000 fix, de R$ 3.100 em média. No caso desse complemento à lei, quando alguém for pego usando o Uber, ele vai se enquadrar nesse ou tem mais alguma multa além disso? Nós estamos conversando com a categoria, secretária, até que em primeira mão, que depois desse projeto aprovado tudo, nós queremos aumentar essa multa como em São Paulo. Mas aí cai no clandestino, não especificamente no Uber. Porque, por exemplo, hoje a multa... o Uber, o aplicativo não é clandestino, é o sistema de transporte que eles estão fazendo. O aplicativo, se você ver bem, o aplicativo em si não é clandestino. A operação deles que é clandestina. Então, em todos os transportes clandestinos de Campinas, a multa é a mesma. Se a pessoa, é o que eu falo sempre, se você está com carros com documento atrasado, pegou pátio. Né? Se a pessoa está fazendo um transporte, nós aprovamos uma coisa, um transporte de carona, a pessoa para desafogar o trânsito. Isso aí é uma campanha maravilhosa que deve ser feita. O secretário já até falou sobre isso. Agora, a pessoa pegar e cobrar remunerado, é igual o Jorge falou aqui, a fraude, a pessoa não pode pagar para você. A pessoa que está transportando, ele não conhece o patrão dele. Ele não conhece quem rege essa categoria, que é esse Uber, não é? Então, é um sistema completamente complicado. Num país igual o nosso, que a gente tem muitas leis para ser cumprida, nas câmaras de vereador, nas cidades que tem comando, não pode nem pensar em abrir pernas. Porque, olha só, o secretário está correto, exigindo que seus fiscais cumpram. O prefeito se posicionando, está correto. Porque se eles entrarem por um aplicativo, olha, eles correm o risco de bagunçar o sistema nacional de transporte. Nós temos que nos posicionar. Por isso eu quero parabenizar tanto o secretário como o prefeito, porque se eles entrarem com o aplicativo, o que me proíbe de eu pôr um ônibus numa linha por um aplicativo? Exato. Sim. Não é? Aí vamos entender um pouquinho mais a lei, secretário, que se aventou, inclusive, a possibilidade do Congresso fazer uma lei a respeito disso. Mas não é prerrogativa dos municípios legislar sobre essa questão? Olha, para ser bem claro e deixar todo mundo ciente, é o seguinte. A legislação que rege o transporte público no país, ela é federal. Então, cabe ao Congresso Nacional e, através do Congresso Nacional, a definição das leis, criam-se as regulamentações dessas leis. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, que é um dos principais documentos que rege o transporte no Brasil, o transporte e trânsito, ele é uma regulamentação de leis federais que foram criadas e ele foi sendo regulamentado. Então, é assim que funciona. Nessa legislação toda e na sua regulamentação, é delegado aos municípios parte da regulamentação de leis. Então, o município ele tem uma autoridade que ela não é uma autoridade sem limites, ela é uma autoridade limitada para, dentro daqueles limites, definir parâmetros que, para o seu município, devam ser cumpridos. Então, no caso específico do município de Campinas, a legislação municipal a respeito desse assunto que nós estamos conversando, ela define o que é a caracterização do transporte clandestino, o que é um transporte clandestino. Como o vereador acabou de explicar, se você está levando alguém, eu vou para o aeroporto, Jorge, você é meu amigo, sobe no meu carro, eu vou te dar uma carona no aeroporto. Isso não é proibido, pelo contrário, nós incentivamos isso, porque como disse o vereador, eu estou evitando que eu e ele vamos em dois carros diferentes, complicando o trânsito, que já é difícil na Santos Dumont hoje. Então, ótimo, faça isso. Leve colegas, leve amigos, faça o transporte solidário, isso é outra questão. Agora, se você está fazendo um transporte e esse transporte ele é remunerado, eu estou ganhando por estar dirigindo o meu carro, é uma outra questão. E o município tem a autoridade delegada pela legislação federal para criar leis que afetam aquele ambiente de transporte remunerado no âmbito do seu município. Então, Campinas tem isso.
E essas leis existem. Se outras vierem a ser criadas, elas serão inseridas nesse rol de leis que o município tem autoridade para fazê-lo. E aí as leis mudam, elas não são imutáveis, mas tem um ambiente próprio, e é esse ambiente que nós estamos, que é um ambiente de discussão dessas leis. Por isso que eu quero aqui aproveitar e devolver aqui o parabéns para a Câmara, porque eu acho que, através da iniciativa do vereador Jairson Canário e outros vereadores aí que têm se mobilizado em torno do assunto, discussão de um problema que está afetando o município. É aqui o fórum para discussão disso. E criar a legislação que for pertinente, que o município entende, porque nós todos representamos os cidadãos do município de Campinas. Sim. Ou seja, pode ser que em um outro momento a cidade tenha Uber, mas sob a condição da lei. Exatamente. Elas têm que ser um transporte regulamentado. Quer entrar em Campinas, participar do processo de transporte público do município, tem que se adequar à lei vigente do município. Essa é a condição. A porta de entrada é essa. Usando até a expressão que o Jorge disse há pouco, não é pela porta dos fundos, mas pela porta da frente. Venha nos procurar, nós vamos discutir, vamos ver uma forma de resolver isso de uma maneira correta. Tá ótimo. Então, o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. E você que acompanha o Questão de Ordem e não pôde assistir o nosso programa por inteiro, acesse a página da TV Câmara Campinas no YouTube. É youtube.com/TV Câmara Campinas, Questão de Ordem, e até um próximo programa.